Bom, pessoal, começando então a coletiva hoje com o Rainer e o Marcelo, que são auxiliares do Rafael Guanais, para reforçar que a renovação de contrato até o final de 2026 é do Rafael Guanais e de toda a comissão. O professor destaca isso sempre, que ele não trabalha sozinho, então por isso a gente fez questão de trazer os dois aqui hoje, que sempre ajudam e muito nesse dia a dia. Eles não querem responder perguntas, mas se o Guanais liberar, tá liberado. Professores, bom dia para vocês. A gente vai falar sobre a renovação do Guanais, que é óbvio, mas eu acho que uma coisa bem relevante nessa campanha do Mirassol é agora que vocês sempre falaram sobre a mentalidade que o Mirassol precisava ter, por exemplo, no começo do campeonato para conquistar os 45 pontos e permanecer na Série A. Mas agora, qual que está sendo essa mentalidade para jogar com o resultado nas mãos? É como se fosse jogar já vencendo, né? Porque vocês já conseguiram a coisa mais difícil, né? Que era uma vaga para a Libertadores. Então, como que vai ser agora esses últimos 3 jogos, jogar com esse resultado, né? E manter essa mentalidade dos jogadores até o final do campeonato? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui. Importante a presença deles para realmente, como o Adolfo falou, significar esse trabalho do Mirassol, né? Próxima vez a gente vai colocar mais gente aqui, então o chefe vai precisar aumentar essa sala, porque na verdade tem muita gente que tem trabalhado muito bem, principalmente os da casa que já estão há muito tempo aqui, que trouxeram o clube para essa condição de Série A, e a gente veio depois para conseguir trazer a nossa contribuição. Então é importante fazer essa introdução. E em relação à competição em si, a gente sempre foi pautado por aquilo que seria o desempenho primeiro, e depois pautado pelos objetivos, quais eram as metas, as mini-metas, e aquilo que tinha muita clareza para todos os objetivos macro do clube em relação à permanência da Série A. A partir do momento que a gente conseguiu conquistar esse objetivo, a gente foi para outro objetivo. A gente meio que não passou pela Sul-Americana, porque a pontuação, graças a Deus, ela já estava mais alta. Mas aí a gente já começou a olhar para a possibilidade real de Libertadores. Atingimos a pré-Libertadores e agora a gente está a um passo de atingir a classificação por grupos. Atingindo a classificação por grupos, se for nessa rodada, nós vamos continuar pensando naquilo que é sempre a nossa melhor versão. Então, sempre buscando de que forma, dentro desses 35 jogos anteriores e para esses 3 finais, buscar através daquilo que eu acabei de falar, em relação ao desempenho principalmente, qual é a nossa melhor versão. E aí a pontuação, hoje a gente tem um dos objetivos, o primeiro e mais importante agora, final, é a Libertadores, e caso ele ocorra antes da última rodada, e ainda houver a possibilidade em relação à pontuação, por exemplo, do Internacional de 2013, nós vamos tentar buscar. Então, eu acredito que isso funciona muito bem em relação ao direcionamento da nossa mentalidade como equipe e para nós como profissionais. Então, todos os jogadores, todos os profissionais, a gente sempre tem metas e objetivos, a gente sempre se compromete demais com o clube e conosco em aspectos individuais. Então, a competição vai terminar só dia 7 mesmo, ou a CBF vai puxar para dia 6, não sei como isso vai funcionar, mas ela vai terminar no jogo contra o Flamengo. Além de tudo, o nosso último jogo é dentro de casa, então a invencibilidade também é um fator muito importante, já que chegamos até aqui. Então a gente não tinha essa vaidade, mas a gente tinha os objetivos, como eu acabei de falar, mas agora faltou um jogo só. Então, provavelmente nós vamos jogar contra o campeão. Então, talvez seja um jogo que uma boa oportunidade de entrega de faixa e uma boa oportunidade também da gente presentear o nosso torcedor com essa invencibilidade que a gente vai buscar também, é um objetivo para a gente buscar.
Professor, bom dia. Acho que foi depois da entrevista do jogo com o Santos, né? Você estava brincando falando sobre o Reinaldo na seleção. Você falou, se eu fosse técnico da seleção, um dia eu espero ser. Então, você tem boas ambições na carreira e tal, mas agora que já assinou com o Mirassol, o seu desejo era ficar mesmo? Você ficou, às vezes, sensibilizado com qualquer proposta que pudesse chegar? Como é que era o teu pensamento agora que já está tudo certo, vai ficar para o ano que vem, professor? Não, sempre foi... O primeiro sentimento sempre foi muito da gratidão, né? A gratidão pela primeira oportunidade e aí a valorização em relação a tudo que a gente faz aqui dentro. Então, eu sempre falei isso, talvez o valor financeiro, ele nunca pautou a minha vida como prioridade. Ele é sempre, obviamente, importante. Eu acredito que tudo que... aqueles que têm boa capacidade, eles precisam ser remunerados de acordo. Claro que isso é muito importante, não só aqui, como para vocês também. Então, nós dependemos daquilo que a gente elabora em relação ao orçamento, mas tem muitos valores aqui dentro que não só compactuo, como construo e como eu acredito que traz resultado como trouxe. Então, agora o desafio subiu. Então, tudo isso, a sequência de trabalho, ela me anima demais, né? Tudo que vem externo, que possa, e pode acontecer, né? Pode acontecer, isso a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a minha permanência no Mirassol já faz um tempinho que a gente estava muito, eu, Neto, com eles também, a gente construiu, não gostava muito de ficar pensando nessas coisas por causa da competição, né? Porque pelos nossos objetivos, sempre o próximo adversário, sempre o próximo treino, a melhor preparação. Então, agora mesmo, a gente está bem concentrado naquilo que vai ser o treino preparatório, um treino muito importante para o jogo do Vitória, que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente tem ajustes para fazer ainda aqui, terminando a nossa conversa. Então, sempre a gente foi pautado para aquilo que era o próximo desafio, mas estava muito claro qual que era a melhor decisão para esse momento. Então, tudo muito bem construído com o Mirassol, valorização, reconhecimento, valorização dos dois lados e a certeza de que a sequência seria o melhor caminho para os dois. Professor, bom dia. Lucas, bom dia. Do Diário da Região. Com a renovação de contrato, o senhor já está nesse clube, vamos dizer assim, dos mais longevos, trabalhos mais longevos da Série A. Abel Ferreira, Felipe Luiz, Leonardo Jardim e você com ali semanas de diferença. Queria que você falasse um pouco a respeito da importância dessa longevidade para o trabalho. Você vive o futebol brasileiro desde 2013 e sabe o quanto é importante essa longevidade de construir um trabalho a longo prazo. Mas eu queria que o senhor falasse a respeito dessa importância e o que isso ajuda no Mirassol, ajuda não só em construção de elenco, mas em construção também de mentalidade, como a Carol falou. Eu gosto de pensar como um relacionamento que vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, isso em qualquer âmbito da nossa vida pessoal e profissional. À medida que a gente vai dentro de boas direções, né? Dentro de um mesmo caminho, de compactuação de ideias, eu acredito que à medida que o tempo ele traz mais maturidade também e uma tendência de melhores resultados, vamos dizer assim, né? E quando eu falo resultado, eu não estou falando propriamente de ponto eu estou falando o dia a dia é fundamental, né? De conseguir ter uma sessão de treino bem elaborada, bem organizada, por exemplo, de ter boa comunicação com os jogadores. Então, o nosso diálogo com os jogadores hoje é diferente do diálogo que a gente teve no começo, que a gente chegou. Daniel eu já conhecia, alguns outros eu já conhecia e tal, mas eles que são muito responsáveis pelos coaches individuais. Então, hoje, o nível de conversa e de aprofundamento é muito maior do que no começo. Por quê? Porque a relação ela foi amadurecendo. Então, isso a gente pode transferir para tudo na vida, na minha concepção, desde que seja uma boa construção, né? Que os alinhamentos eles sejam
bem feitos. Então, minha relação com o Paulinho hoje é uma relação mais madura, uma relação que tem mais... a palavra não é liberdade, mas talvez confiança, credibilidade, justamente por situações que a gente já vive, as experiências elas vão trazendo para nós uma capacitação e um conhecimento para que a gente possa se aprofundar, né? Então, é isso que eu acredito muito. Foi assim, na maior parte dos clubes que eu passei, foi assim, a gente conseguiu fincar raízes e terminar ciclos. Independente, a gente nunca sabe, a gente sabe o começo, o tempo do começo, a gente nunca sabe o tempo do fim. Mas o importante é o coração estar no lugar certo, a cabeça a mentalidade tá correta, e isso eu posso dizer para vocês que de ambos os lados isso está acontecendo. Então, essa é uma tendência, né? Por isso que é importante nessa reformulação de elenco, quem fica, quem sai, quem chega, a gente estar bem direcionado para que e os pilares são mantidos, independente do treinador do Mirassol. Isso está muito bem construído no Mirassol, pelas pessoas que, como eu falei, que trouxeram o clube até aqui, por aqueles que são os pilares do clube hoje. Então a gente vem para fazer parte e participando desse alinhamento e dessa construção. Professor, bom dia. Marcelo Schaffhauser, da TV Record. O senhor, durante o campeonato, comentou que primeiro tinha um objetivo, era claro, do clube de permanecer na Série A, foi conquistado, e depois falou de sonho, que ia sonhar em conquistar uma vaga na Libertadores. Essa vaga está muito bem encaminhada já até para a fase de grupos, falta pouquíssimo. O brasileiro já está praticamente sacramentado, faltam 3 rodadas, o Mirassol, claro, ainda tem seus objetivos. Mas minha pergunta é em relação ao sonho. O Mirassol está na Libertadores. Pensando no ano que vem, qual seria esse sonho na Libertadores no ano que vem, já que nessa semana a gente vive as últimas rodadas do Brasileiro, mas também no sábado agora a gente tem a final da Libertadores. O senhor sonha talvez daqui a um ano tá lá? Eu sonho, porque sonhar é de graça e sonhar pequeno seria errado. Então, a gente sonha grande, né? A gente trabalha muito antes. Aí sonho e meta, né? Então são duas coisas talvez que elas caminham paralelas, mas talvez elas tenham significados diferentes. Então, mas o que cabe a nós, principalmente por aquilo que está acontecendo esse ano, então a gente vai ganhando através das experiências e desse conhecimento que vem sendo gerado justamente por essa primeira experiência na Série A e esse próximo passo. Então, é algo que a gente com certeza vai nos desafiar a buscar. A gente entende tudo em relação ao tamanho dos adversários que a gente disputa. Para mim, por exemplo, o objetivo do Mirassol na Série A de 2026 continua sendo um objetivo de permanência. Então, é muito importante. Em nenhum momento aqui vocês me viram empolgados aqui. Em nenhum momento vocês me viram com um discurso diferente desde o começo para o decorrer da competição. A gente sempre foi muito convicto do caminho, mas em nenhum momento ficamos 9 jogos com ótimos resultados, 9 jogos sem perder, ficamos 6 jogos sem perder, então mais uma vez uma sequência sem perder, tivemos uma pequena sequência sem ganhar e em todos os momentos a gente manteve muito convicto do caminho, muito equilibrado, porque eu sei que a bola é redonda. Então um dia a gente está aqui, outro dia a gente está ali, então a gente precisa ter convicção para a gente não perder as nossas crenças, nossa identidade. Ao mesmo tempo, nós vamos nos deparar com oportunidades, com objetivos, com desafios que são sempre grandes, sempre foram. Então nós vamos encarar mais uma vez dessa mesma forma, e aí só que essa versão nossa, versão minha, do Rainer, do Marcelo, do Ivan, do Tamarindo, do Mirassol de 2025, ela já não vai ser suficiente para 2026. Então é isso que a gente precisa, mais do que sonhar, a gente precisa trabalhar nessa direção, né? Precisamos melhorar, precisamos fazer ajustes. Então é isso hoje que eu ainda não estou... Estou com um olho muito maior para fechar 2025, mas já tenho um olho entendendo se tem algum cenário para antecipar,
sem gerar nenhum tipo de ansiedade, vamos antecipar, né? Então, aquilo que vai ser necessário, mas principalmente eu acredito que quando acabar, aí vai ter um momento de paz ali, de descanso, que vai ser muito importante para que novas ideias, para que criatividade, para que uma análise mais aprofundada daquilo que vai ser necessário para que a gente possa realmente transformar esse sonho em realidade. Professor, bom dia. Caio Santana, do Diário da Região de Rio Preto. Primeiramente, quero te parabenizar por toda a história que você construiu e ainda está construindo com o Mirassol. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, eu queria saber o que te motivou a renovar o seu vínculo com o Mirassol e ser o treinador da equipe na próxima temporada, como da equipe na Libertadores também. E para a segunda pergunta, só citar alguns feitos aqui. O Mirassol fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, surpreendendo todos aqueles que subestimaram a capacidade dessa equipe, muitos cravando já como um candidato ao rebaixamento. Conseguiu resultados gigantes contra grandes clubes do futebol nacional, contra São Paulo, contra Palmeiras, enfim. Mantendo sempre a humildade, o primeiro objetivo, até que ele fosse alcançado, né, o primeiro objetivo de se manter na Série A, chegar aos 45 pontos, e levando o time para a Libertadores da América, quase na fase de grupos, e acho que o mais importante, o carinho e o reconhecimento do torcedor pedindo para que você continue, para que você fique no Mirassol. Qual é o sentimento de viver tudo isso? O que passa pela sua cabeça depois de todos esses feitos que você conquistou com o clube? Em relação à motivação, é muito claro todos os valores, como eu já falei, que o clube, em relação ao clube, as pessoas, o torcedor, a maneira de se trabalhar, a maneira de se pensar, a oportunidade que foi dada, o nosso ambiente, a mentalidade, né? Então tem muita coisa que eu estou vendo que o Mirassol vai precisar fazer isso, o Mirassol vai precisar fazer aquilo, o time feminino, o aeroporto, isso, aquilo. O Juninho já está pensando isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás que ele começou a viabilizar tudo isso, né? Então é a mesma história do clube. O clube ele não chegou na Série A e aí foi construir CT, foi comprar não sei o que lá, foi ajustar tecnologia. O clube fez tudo isso para estar na Série A. Então, essa é a cabeça de quem constrói esse planejamento estratégico do clube. Então, de forma muito antecipada, vai tendo essa visão daquilo que vai ser necessário para o clube dar os próximos passos. Então, isso tem um valor imenso, assim. Então, tem muita coisa no clube que tem... Eu gosto de pensar dessa forma, de tudo que tem muito valor agregado. Quando a gente fala valor, geralmente o povo pensa em finanças, não tem muita coisa que tem muito valor, né? O torcedor tem muito valor, o carinho do torcedor tem muito valor. Então tudo isso é extremamente motivante. Um dos fatores também é o calendário, né? Então o calendário do Mirassol provavelmente é um dos melhores calendários do futebol brasileiro. Não é só pela Libertadores, mas o estadual é um estadual extremamente qualificado. A Federação Paulista consegue promover o melhor, acho que todo mundo concorda que é o melhor estadual do país. Então, tem muitas coisas que trazem valor a isso. E o sentimento é de muita gratidão, cara. O sentimento é de muita gratidão, de muita honra, de privilégio e, ao mesmo tempo, de muita fome, né? Essa ambição controlada de o próximo passo, né? O próximo passo, o próximo desafio. A gente tem capacidade para fazer, se a gente não tem, vamos buscar. Então, tudo isso é extremamente motivante, né? Foi nosso primeiro campeonato brasileiro de Série A. Está chegando ao fim, a gente ainda quer aproveitar muito, quero cravar essa vaga na Libertadores, queremos fazer, quem sabe, a maior pontuação de um time que subiu da Série B para a Série A. Tudo isso são marcas que o clube tem deixado. Então, são vários fatores que vão motivando e principalmente de ter pais que um direcionamento realmente de Deus, de que esse é o caminho no momento de permanência, ainda tem uma missão para se cumprir.
Professor, as perguntas aqui do grupo, começando pelo Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Com a manutenção do contrato para 2026, que tipo de evolução tática ou de mentalidade o senhor pretende implementar para manter o sucesso e enfrentar os desafios da Libertadores? E a segunda pergunta é como pretende lidar com a pressão e a expectativa da torcida agora que o Mirassol vai participar da Libertadores? A expectativa é impossível, por mais que eu tente gerir isso, controlar não existe, mas tentar gerir, e por que o torcedor precisa já entender, nós vamos começar todo mundo do zero depois. Então tem mais jogos, tem equipes qualificadas, o Mirassol já não vai ser a novidade, né? Então tem muitos fatores que vai exigir da gente. Então a mentalidade, aspecto tático, a gente já faz bastante e nós vamos continuar buscando melhoria. Nos fortalecer em todas as dimensões do jogo. Físico, técnico, tático, mental, emocional. Então em todos os aspectos. A gente vai precisar de um novo patamar, né? Então é muito importante a gente estar consciente disso. Ao mesmo tempo, os objetivos traçados, eles precisam estar dentro da nossa realidade, né? Então a gente vai continuar com um dos menores orçamentos do Brasil pensando em Série A. Então o cenário ele é parecido com 2025, com dificuldades ainda maiores. Certo? Então, foi um privilégio, é uma história. Esse foi um dos pontos que eu pensei pra caramba. Como que vai ser? Nós escrevemos uma história, era mais fácil ir embora agora. Tá escrito, né? Então, já fizemos, que venha outro para. Só que eu quero também, além de ter a convicção, eu quero continuar construindo isso. Então, a pressão sempre vai existir, mas o Mirassol não. Nós estamos em quarto lugar. Logo atrás está o Botafogo. A gente hoje não é maior que o Botafogo, certo? Então a gente está tendo melhores resultados nesse momento. 2026, zerou. Vamos ter que fazer tudo de novo, né? E para fazer tudo de novo, nós vamos precisar trabalhar mais, trabalhar melhor. Próxima pergunta é do Oscar Silva, do Futebol Interior. Com a sua renovação para a próxima temporada, do atual elenco, sem precisar citar nomes ou posições, quantos por cento o senhor imagina contar desses atletas, né, de manutenção de elenco para o ano que vem, já que vão ser 4 competições e o elenco, em tese, tem que ser maior? Não penso que tem que ser maior. O ser humano vai ser muito difícil lidar. Então, se a gente tem mais jogos, mas a gente precisa ter... O nosso ambiente é um dos grandes valores. Não necessariamente ter mais gente em qualquer função, né? Não é só jogador. Ter mais gente quer dizer mais resultado ou mais qualificação. Então, tudo isso vai ser pensado no momento certo. Enquanto a competição não fechar, a gente não consegue pensar nisso ainda. Então, e aí eu não consigo pensar em número, em percentual. E isso também não é uma coisa que é minha. Isso é uma coisa construída. Com o Juninho, com o Paulinho, com o Dr. Edson, com a comissão da casa, com o departamento de análise de mercado. Então, e aí, principalmente, os jogadores nossos serão assediados, né? Com certeza, estão sendo. Então, quem que vai escolher sair, porque dependendo da proposta, do momento de vida, então, isso é por isso que é importante a gente não olhar muito para 2026. Foi o que eu falei, olho maior para a gente fechar bem 2025, a gente não cravou a Libertadores ainda, então é importante. Eu sei que a gente fica ansioso, sim, mas eu não estou. Eu estou focado para 2025 e queria deixar essa mensagem para o nosso torcedor também. Duas perguntas aqui que são bem parecidas e sobre o próximo desafio. O Sérgio da Esportiva Web te diz parabéns pela renovação, continuidade de um trabalho de excelência e acredita que o ano que vem promete. Mas ele quer saber então da parada dura que vai ter agora contra o Vitória, um time que tenta se afastar do Z4. Como é que chega o elenco para mais esse difícil desafio em casa? E é mais ou menos a mesma pergunta da Gabriele Gomes, do Globo Esporte lá da Bahia,
o que o senhor conhece do trabalho do Jair Ventura e do Vitória até aqui? Obrigado. Gabriele? Gabriele. Obrigado pela pergunta de lá. Sérgio, também é importante falar do jogo, claro. E o jogo é muito difícil, né? Um ambiente que eu tenho certeza que será um ambiente hostil, um time forte nos seus domínios. Você lembra quantas vezes a gente jogou contra o Jair, não? Esse ano jogamos, né? Fizemos alguns jogos contra o Jair. São sempre equipes que marcam muito. Sempre equipes que propõem muitos encaixes, muitos duelos individuais, tecnicamente qualificado. O jogo aqui foi uma amostra disso. Então foi um jogo dificílimo. A gente vinha numa grande sequência e aí o que fala da expectativa, né? Não tem adversário fácil, não tem jogo fácil. A gente estava num ótimo momento. O Vitória nem tanto, e foi um jogo que o empate foi um resultado justíssimo. Então, um jogo muito difícil, parada dura, a torcida muito mobilizada, a torcida do Vitória muito, muito mobilizada, principalmente para os jogos em casa. E agora nessa reta final, os clubes que estão ali na parte de baixo da tabela estão dando demonstrações de força. Então a gente sabe que o jogo é muito difícil, além desses aspectos táticos e estratégicos, mas especialmente os aspectos emocionais. Então, um jogo de exigência máxima, nós vamos estar muito concentrados para esse jogo, muito bem preparado também. A gente sabe a dificuldade que vai ser e os objetivos que a gente ainda tem na competição também. O Alan Ribeiro, do Sport News Mundo, disse que alguns anos atrás, um dos fatores, além de trabalho e planejamento, que deu ao Mirassol chegar neste patamar foi a venda de um jogador da base, né? Ele lembra aqui do caso do Luiz Araújo. Por causa dessa mudança do calendário do futebol brasileiro, do campeonato começando mais cedo, os campeonatos começando mais cedo, como é que está o monitoramento dos atletas da base do clube e se o senhor pretende subir alguns jogadores para o plantel já para a pré-temporada de 2026? Um cara bom para responder. Quem que é esse aí? Alan Ribeiro, Sport News Mundo. Vai. São pipoqueiros. Eles podiam falar muito bem disso, porque eles participam muito disso e compactuam com isso. Então, nós temos o Rainer vai ter, com certeza, uma escolinha de futebol, e o Marcelo, alguma coisa lá em São Luís do Maranhão, ele vai montar voltado para a formação de jogador. E eu já trabalhei na categoria de base, não trabalhei muito tempo, mas trabalhei, e eu sei que a gente consegue contribuir muito para os jogadores em transição. Essa é uma ótima pergunta também. E o clube tem uma boa equipe de formação, seus treinadores, tem feito investimentos, e aí a gente sempre treina com muitos jogadores da categoria de base. Sempre treina com muitos jogadores da categoria de base, pensando não só nessa preparação desse próximo passo, mas deles estarem vivenciando um ambiente profissional, aquilo que eles vão contribuir também para que a gente possa estar bem preparado em relação aos adversários. A gente utiliza muitas vezes equipes do Sub-20 como sparring para estar espelhando o que o adversário tem uma tendência maior para fazer. E aí a gente tem pensado em alguns jogadores específicos para esse próximo passo, né? Então, Ramires é um jogador que tem treinado bastante com a gente, Luiz Fernando. Então, são alguns valores que, se a gente tiver a oportunidade se a gente conseguir, e por merecimento, né? Merecimento deles também, né? Não só tendo como visão do clube, pensando em negócio, mas pensando principalmente em resultado desportivo, através do merecimento e principalmente no tempo certo. Isso é uma decisão também que não é uma decisão só minha, é uma decisão que precisa ser feita como cadeia, mas a gente tem pensado dessa forma sim, e é importante. Esse é um dos passos para o Mirassol, para a sequência, para continuar sendo um clube sustentável, conseguir ter na sua formação determinados valores que possam trazer um salto orçamentário e qualitativo, pensando em aspectos comerciais e desportivos também.
Próxima pergunta é do PH Borges, o Amaralzinho. Ô, Amaral! Grande Amaral! Eu avisei. Foi antes do que eu tinha previsto. Professor, em um ano histórico para o clube com diversas datas inesquecíveis, o dia 25/11 ficará marcado como o Dia do Fico, onde, para o bem de todos e felicidade geral da nação mirassolense, Dom Guanais disse ao povo que ficaria. Na sua chegada, o senhor ressaltou que gosta de trabalhos longos e continuidade de processo, como também, durante toda a temporada, sempre fez questão de demonstrar gratidão pelo clube, pela torcida, por acreditarem no trabalho em um ano tão importante. Esses fatores foram considerados para a renovação? E, na sua opinião, qual que é a importância da continuidade do Paulinho para mais um ano desafiador, que vai ser 2026? O Paulinho, ele é um dos pilares, né? Então, todo mundo é muito importante. Se a gente só tem um monte de líder, talvez não funcione bem. Só que aqui as lideranças, elas são lideranças, e aí eu falo dos jogadores, eu falo de quem toma as decisões mais importantes, são todas as lideranças que são humildes e operários. Todo mundo muito trabalhador. Essa é uma das características do Paulinho, né? Além da inteligência e da experiência no mais alto nível, é um cara que, assim como eu, como a nossa equipe, busca melhoria contínua. Então, é um dos pilares, é muito importante, e os outros fatores eles foram muito considerados. O nosso relacionamento com a comissão técnica, por exemplo, a nossa comissão técnica, né, não tem divisão. Então, a forma como o clube pensa, e trata o nosso ambiente, o torcedor, esse respeito. Então, tudo isso é muito importante. E porque foi o que eu falei, eu não tomo uma decisão para mim, eu tenho uma responsabilidade hoje, por exemplo, com eles, uma responsabilidade com a minha família, uma responsabilidade com o torcedor, em relação às decisões que precisam ser tomadas. Não consigo saber futuro, então é sempre diante da direção de Deus, aquilo que eu penso que é melhor para os lugares que eu estou e vou passar, e para os passos adiante também. Então, a gente está muito feliz, muito em paz, independente do que venha acontecer para frente em relação a resultados, em relação a qualquer barulho que venha externo. Hoje a gente está muito consciente, muito em paz da decisão que foi tomada. O Gustavo Villa, da TS Rádio, ele disse que antes do anúncio da renovação oficial, né, chegaram notícias de outros clubes interessados no seu trabalho no ano que vem, Botafogo, o nome mais forte que chegou até a ser divulgado. Realmente houve interesse do Botafogo, de outros clubes, chegaram propostas oficiais, e aí ele pergunta o que levou o senhor a decidir ficar no Leão mesmo com a sedução de clubes maiores interessados. Isso mais ou menos o senhor já respondeu. E ele pergunta também sobre o Vitória, o que o senhor também já respondeu em outras perguntas. Só para deixar claro, tem uma pessoa muito importante na minha vida, na nossa vida, que ele é extremamente capacitado para essa tomada de decisão, ele se chama Neto Genovez. Ele é um cara que também nessa área ele consegue pensar de uma forma muito mais complexa em relação ao mercado, em relação ao planejamento de carreira, em relação ao próprio clube. Existe uma relação de muito respeito e de planejamento em cima de tudo isso. Então, eu não fico sabendo de nada em relação ao clube, porque eu tenho que estar focado simplesmente em trabalhar e trabalhar bem, né? E, para ser sincero, a única coisa que eu estava preocupado mesmo era nas decisões que a gente precisa tomar pro Mirassol. O restante é tudo com o Neto, e ele que vai ser o cara certo para esse tipo de pergunta do que aconteceu, do que não aconteceu. O importante é que a gente trabalhou sempre no mesmo sentido. E o Vitória, a gente já falou, jogo difícil, e vamos fechar bem a competição, fazendo um grande jogo, independente do cenário, manter a nossa identidade de trabalho e de jogo. Já é o fechamento aqui, só para registrar, o Gustavo também pergunta sobre a importância da renovação do elenco para 2026. É a pergunta que o senhor respondeu do Oscar, do Futebol Interior. E não é uma pergunta, mas o Carlinhos Fonseca diz: parabéns pelo trabalho e muito sucesso. O senhor quase me atropelou ontem à tarde na esquina da Fanáticos. Abraços.
Aí é sacanagem, né? Me desculpa, cara. Para Eu não vi encerrar, a placa de pare. Para encerrar, vamos fazer a foto dos 3 aqui. E aí o senhor explica para eles por que esse número. Esse é quando a gente chegou aqui, era uma camisa branca, e aí pediram para... iam personalizar, né? Colocar o nome... Iam colocar o nome e perguntaram qual o número que queria que colocasse. Eu pedi para colocar o número 3. O número 3, para mim, ele tem uma representatividade enorme, é a pauta da minha vida, que representa a Trindade. Então, o número 3 é para honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maravilha. Vamos juntar para fazer a foto oficial aí. Um minuto.